Aí eles falam o seguinte: como eu não vou falar de Jesus? Se ele me transformou, se ele mudou a minha vida, se ele me ama, se ele cuida de mim, se eu vejo pequenos milagres ao longo do meu dia. Bom dia! Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre uma série de... Não é uma série sobre mulheres da Bíblia, mas é uma série sobre objetivos e mulheres que querem ter a transformação e serem instrumentos de transformação na vida das pessoas. E hoje eu vou falar sobre uma coisa, a primeira, que eu acho que é a mais primordial, por isso que tá em primeiro lugar, que é: nós, mulheres, nenhum ser humano é feito ao acaso. E como eu tô falando para mulheres aqui, então eu vou falar sobre nós, mulheres. Nós, mulheres, a gente vê lá no Gênesis como nós não fomos feitas por acaso. Em Gênesis 2:8 já fala o seguinte, ó: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Desde a história da criação, a mulher foi feita de maneira intencional. A gente tem que sempre ter em mente o seguinte: o nosso Deus é um Deus intencional. Intencional em tudo que ele faz, em tudo que ele cria. Ele não cria nada a esmo, ele não cria nada por acaso, ele não cria nada sem objetivo. E ele viu que o homem não conseguia, não podia, não era bom que o homem ficasse só. E por isso ele criou. Não foi uma ideia de última hora, foi pensado. Ele cria tudo com um propósito. E a gente vê isso aqui, ó. Paulo, em Efésios 2:10, ele diz o seguinte, ó: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nela. O que Paulo está dizendo aqui, ó? 1, nós fomos criados para boas obras. 2, e isso já foi feito de maneira planejada. Aqui, antemão, quer dizer isso. Nós, mulheres, fomos feitas com um propósito. Nós fomos feitas com um objetivo, e esse objetivo foi pensado, foi calculado, não foi feito por acaso, não foi feito de maneira aleatória. E aí, se nós somos feituras de Deus, o nosso valor está aonde? Sabe, muitas vezes, quando a gente pensa e quando alguém pergunta quem você é, a forma que a gente responde as coisas é no que nós fazemos. Você fala: eu sou mãe, eu sou advogada, eu sou empresária, eu sou educadora, eu sou... Você traduz o que você é com aquilo que você faz. E isso tá errado, essa é a ordem errada. É por ser que você faz. É a partir do que você é que você é traduzido em alguma coisa. O nosso valor, ele é encontrado em quem nos fez. Então, se a gente parar para pensar, quem nos fez foi o Senhor Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra, que criou o homem, que criou a mulher de maneira intencional para boas obras com um propósito específico. Aí eu vou entrar onde eu queria. 1, nós fomos feitas de maneira intencional. 2, nós fomos feitas de maneira planejada. 3, nós fomos feitas com um propósito, para um propósito. E aí entra essa outra questão também de confusão. Geralmente, a gente confunde o nosso propósito com a função que a gente exerce. E não é necessariamente assim. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou educadora, eu sou advogada, eu sou empresária. As funções, elas mudam, mas o propósito não. Se a gente parar para pensar, isso é uma grande verdade, ainda mais a gente, mulher. Nós exercemos tantos papéis na vida e eles são exercidos de maneira muitas vezes conjunta, ou eles ficam lá para trás um tempo que a gente exerceu na nossa vida, que a gente não é mais. E eu vou dar um exemplo meu, né? Eu, um tempo da minha vida, fui advogada. Há 13, 14 anos não sou mais. Se eu tivesse pensado que o meu propósito de vida era ser advogada, eu tava perdida. Eu tô fora do meu propósito há muito tempo. Vamos pensar o seguinte: o primeiro propósito de todo cristão é aquela missão que Jesus nos deu antes de subir pro céu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ponto. Tá, é genérico. É genérico. Por quê? Porque Deus nos dá a cada um dom. E por meio desse dom, a gente exerce esse propósito. Então, por exemplo, eu sou mãe, empresária e discípula de Cristo. Como eu acho o meu propósito? Eu pensei o seguinte aqui, ó. Hoje eu entendo que nesse momento eu exerço o meu propósito, estimulando quem eu conheço a conhecer Jesus de maneira profunda, estimulando quem eu conheço a procurar as respostas nele, estimulando quem eu conheço a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Só que, nesse meio tempo, eu sou mãe,
eu trabalho lá na Solid, eu tô ali na igreja, eu tenho minhas amigas, eu tenho minha família. Como é que eu faço isso? Primeiro, em primeiro lugar, eu me alimento de Cristo. E eu vou entendendo, Deus me deu um dom de comunicação. Deus me deu um dom de eu aprender a colocar em prática as escrituras, enxergar coisas específicas na escritura para eu apresentar no meu dia a dia. E aí, enquanto eu exerço as minhas funções, eu falo isso para as pessoas. Tem pessoas que têm um dom fantástico para ação social. Tem pessoas que têm um dom fantástico para exercer a medicina, por exemplo. Mas tem momentos que o nosso chamado, que é maior, que é falar de Jesus, esse é o nosso primeiro propósito. E aí, muitas vezes, a nossa profissão ou a função que a gente está exercendo é a porta de entrada para a gente exercer esse propósito. Se você pensar assim, e outra, o segundo propósito de todos nós é glorificar e honrar o nome de Cristo. Como? Fazendo tudo que nós fazemos com excelência. Por isso que na Bíblia fala o seguinte, fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque isso, o Senhor, se a gente pensar que o Deus é a parte estável da nossa vida, né? E eu percebi isso quando a minha mãe faleceu. Eu falei, nossa, eu falava pro meu marido. No primeiro mês, eu falava assim, coisa mais esquisita, é pensar que minha mãe morreu. Por quê? Porque ela tava quando eu nasci, ela tava quando eu aprendi a andar, ela tava quando eu tava estudando, quando eu fui pra faculdade, quando eu me casei, quando eu tive meu primeiro, meu segundo, meu terceiro filho. Ela estava em todos os momentos da minha vida. E pensar que a partir de agora eu vou viver coisas em que minha mãe não vai estar presente, eu vou viver situações que eu não vou poder me aconselhar com ela. E eu comecei a falar, que esquisito. Porque eu tinha muito hábito, mesmo minha mãe morando em outra cidade, ligar pra ela. E eu falava, imagina São Paulo, trânsito. No mínimo, você tem que ficar feliz quando você leva meia hora pra chegar no lugar, né? E eu falei, esse tempo eu tenho pra ligar pra minha mãe. E eu ligava pra ela. Mãe, hoje eu comi macarrão. Mãe, aqui tá sol. Pra bater papo. Só pra conversar, pra falar oi. E hoje eu não tenho mais. E até nessas pequenas coisas eu tive que me estabilizar de novo. E outra, eu tive que colocar Deus no lugar correto. Porque não é a minha mãe que é a parte estável da minha vida. A parte estável da minha vida é Jesus. E aí a gente vai ensinando as pessoas conforme nós fomos aprendendo. Porque a Bíblia fala que a vereda do justo, ela é como a aurora. O que eu quero dizer com isso? Que o caminhar do justo, ele é como do justo, que é aquele justificado por Jesus, né? Porque justo por si só nunca seremos. Mas a caminhada do crente, a caminhada do discípulo de Jesus, ela é um aprendizado constante. E aí tudo que Deus ensina pra você, você não pode ter a mentalidade de rio, de lago, que é tudo fechadinho. Você precisa ter uma mentalidade de rio. Aquilo que veio do céu, revelou pra mim, no meu espírito, no meu coração, eu vou ensinar e vou passar pra frente. E aquilo vai virar revelação pra alguém. De um jeito totalmente particular, de um jeito totalmente único, porque Deus fala com cada um de maneira única. E o nosso propósito não pode caber numa caixinha. Ele não pode abrir numa caixinha. Por isso que a gente não pode fechar ele numa função. O nosso grande propósito é falar de Jesus por onde nós estivermos. E a nossa função são oportunidades que Deus dá para a gente falar de Jesus e exercer o amor de Jesus e, ao mesmo tempo, sermos lapidados por Ele. Porque, por exemplo, a minha função é fazer discípulos. E eu vou fazer discípulos onde? Por exemplo, eu tenho 3 meninos. Então, eu já tenho aqui tenho 3 discípulos. Já tenho 3 discípulos aqui na minha escolinha. E eu vou exercer esse discipulado sendo mãe. Qual é a minha principal função como mãe? Educar. Uma das, né? Educar, mas a principal é levar os meus filhos a ter um encontro genuíno com Jesus. E eu vou fazer isso como? Eu vou fazer isso no dia a dia, fazendo um devocional com eles, enquanto eu escovo os dentes, porque a orientação de Jesus é, você vai educar, você vai falar da palavra de Deus no caminho, durante o caminho para os seus filhos. Então, ou seja, o dia é bem complexo se a gente parar pra pensar, né? Se a gente só pensar assim, não, o meu propósito é falar de Jesus, parece que é tudo muito simples. Mas falar de Jesus enquanto eu exerço uma função. Essa função, ela pode mudar ao longo do tempo, porque nós somos mulheres, a mulher, ela é extremamente útil. A mulher, e a gente já tem uma característica como essa, antes mesmo desse monte de eletrônico que a gente tem hoje, né? Que eu falo que hoje em dia a gente não consegue mais fazer uma coisa ao mesmo tempo. Enquanto você tá aqui, mexendo no celular, às vezes você tá com o tablet do lado, o computador do lado, falando com uma amiga, respondendo o cliente, e preparando o devocional. Mulher é assim, mas mulher já é assim desde sempre. Não é só com eletrônico, não. Então a gente fala de Jesus
enquanto a gente exerce uma função, e dentro dessa função nós somos lapidadas por ele, porque ser mãe não é fácil. Eu tô dando exemplo da maternidade, que pra mim é muito vivo. Você educar o ser humano é a coisa mais difícil que você faz. Você ajudar o Senhor a ser instrumento para lapidar caráter, para falar de Jesus. E nesse ao mesmo tempo você tem que exercer misericórdia o tempo inteiro, tem que ser tardio em irar-se, porque é assim que é o nosso Deus, e exercer essa misericórdia enquanto você ensina uma criança que é pecadora, que nasceu com a semente do pecado dentro de si como você. Então, o nosso propósito, ele é geralzão, falar de Jesus, formar discípulos, dentro da função que nós estamos exercendo naquele momento. E às vezes, nós mulheres, mais de uma função. E honrar a Jesus, honrar ao nosso Deus, glorificar o nome dele enquanto fazemos isso. Por isso vai ficando complexo. Porque você discipular alguém não é simples. Você discipula muitas vezes com o seu exemplo. E aí, para você ser um exemplo, você tem que ser lapidado por Jesus, tem que se deixar modelar por Deus, porque muitas vezes a gente resiste ao que Deus está modelando a gente, e aí a gente acaba tendo que, enquanto nós discipulamos, nós somos lapidados, enquanto isso, em tudo nós temos que glorificar o nome do Senhor. Mas isso, se a gente pensar o quão complexo é, a gente não faz. A gente escolhe uma coisa e acabou. Então vamos pensar que em tudo isso, Deus injeta em nós graça. E eu gosto de falar que graça é uma injeção de adrenalina, uma injeção de ânimo, uma injeção de conhecimento, uma injeção de tudo aquilo que você precisar naquele momento para exercer o seu propósito e para cumprir e honrar o nome do Senhor enquanto você faz. Então, se no momento o meu propósito enquanto mãe é ter força logo que o filho nasce, pra gente levantar de madrugada, enquanto o nosso corpo tá mudando tanto, enquanto você tem que aprender a lidar com uma criança, todo esse momento você tá ali aprendendo. E ali, naquele momento, quando você olha pra trás, você fala assim, gente, eu não sei como eu aguentava. Eu não sei como eu aguentava ficar tanto tempo sem dormir. Eu não sei como eu aguentava ficar tanto tempo esperando me alimentar. Quanto tempo eu fiquei sem fazer as coisas que eu gosto pra mim. Por quê? Porque o Senhor injeta a graça em você pra você cumprir a função e dentro da função, o propósito que você precisa exercer ali. E tudo é adoração. Tudo que você faz com excelência, com amor, como se para Deus e não para homens, vou fechar aqui, gente. Você faz com amor, com uma injeção de graça que o Senhor te dá, e você vai cumprindo o seu propósito por onde você vai. Por isso que é muito fácil a gente mesclar o nosso propósito com a nossa função. E isso tudo em meio a uma identidade bem firmada. E aí a gente vem com outro conceito. A gente já veio com o conceito de propósito, com o conceito de função, pra gente não confundir isso. E tudo nesse meio tem a nossa identidade. O que é a nossa identidade? Quem define a nossa identidade? A nossa identidade está fincada em Cristo. A nossa identidade, a gente tem que pensar, eu sou quem? Eu sou filha de Deus. A partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fui feita filha de Deus. Antes disso, nós somos todos criatura, feitos à imagem e semelhança dele, mas não filhos. Quem nos dá, quem nos transforma em filhos é Jesus Cristo. É um sacrifício de Jesus Cristo, que a partir do momento que a gente confessa com a boca e crê no coração, ali nós somos feitos filhos de Deus. E ali a nossa identidade começa a ser firmada. A identidade como filho de Deus. Então, tudo isso vem... O que vem no pacote filho de Deus? Nós somos amados por Ele. Nós somos cuidados por Ele. Pensa o seguinte, quando a gente nasce e a gente é filho do nosso pai e da nossa mãe terreno, a gente recebe uma identidade. E a partir daí, a gente recebe uma identidade, eu digo documento mesmo, né? Tá ali a nossa filiação. Aquilo não muda, independente da função que a gente tá exercendo, independente do papel que a gente está cumprindo no momento. E isso é muito importante na hora da gente cumprir o nosso propósito. Eu sou filha de Deus, amada por Ele, feita por Ele para boas obras que foram planejadas para mim antes mesmo que eu nascesse. Porque em Jeremias fala que antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha definido algo para mim. Ele te dá dons porque Ele sabe tudo aquilo, toda a sua trajetória durante a sua vida, o que você vai exercer, o que você vai fazer. E como você vai falar e vai discipular pessoas por meio dessa função e muitas funções que você vai ter durante a sua vida. Ele te capacita lá no ventre materno. Ele já designa, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Como ele falou para Jesus, naquele momento em que ele foi batizado e desce a pombinha.
Deus fala o que para Jesus? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem somos nós? Nós somos filhos amados, que damos prazer ao nosso Pai. E a partir daí, a gente firmando a nossa identidade nele. Eu sou filha do Deus vivo, a filha do Todo-Poderoso. Ele me designou um propósito, que é falar de Cristo e honrar a Ele em tudo que eu fizer, por meio de uma função que pode mudar ou não durante a minha vida, mas a nossa vida ela é cíclica, ela muda muito. E a partir daí, enquanto eu exerço esse discipulado, enquanto eu faço discípulos por meio de uma função, eu mesma sou lapidada por Ele, sou transformada por Ele. E transformada em quê? Em pequenos cristos, né? Por isso que nós somos cristãos. Ou seja, nós somos transformados para termos o caráter de Cristo, porque Ele é o nosso grande exemplo, Ele é o nosso discipulador. Todos nós somos discípulos dele. E por meio da Bíblia, a gente vai se deixando moldar a imagem de Cristo. Então, só para recapitular, nós somos filhos de Deus, nós somos filhas de Deus, criadas para grandes e boas obras, que foram designadas antes mesmo que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, para discipularmos e falarmos de Jesus por onde nós formos, por meio de uma função, e enquanto nós exercemos tudo isso, nós somos lapidadas por Ele. Nós somos transformadas por Ele. E transformadas em quê? Na semelhança de Cristo, no seu caráter, nas suas atitudes, nos frutos. E por onde nós vamos, nós exercemos esse propósito por meio dessa função e falamos de Jesus, enquanto cada um também está aqui, passando pelo seu processo. Porque muitas vezes a função que a gente exerce, ela é uma forma de lapidação, em que Deus vai transformando a gente também. E a partir do momento que a gente recebe uma lição nova do Senhor, que a gente aprende por meio das Escrituras, por meio de algo que a gente viveu e a gente vê que o Senhor nos ensinou, nos transformou, a gente passa pra frente. A gente passa e ensina aqueles que estão no nosso meio. Por isso que quando acontece algo bom pra gente, a gente tem coragem de não espalhar. Pedro e João, logo depois de Jesus ter morrido, eles estavam falando sobre Jesus em Jerusalém. E os fariseus chegam, dão uma bela coça neles, batem neles e falam assim, agora eu não quero mais que vocês falem de Jesus. Aí eles falam o seguinte, como eu não vou falar de Jesus? Se Ele me transformou, se Ele mudou a minha vida, se Ele me ama, se Ele cuida de mim, se eu vejo pequenos milagres ao longo do meu dia, como eu vou ficar de boca fechada diante de coisas tão boas? Pensa, gente, se a gente vai num restaurante e sai elogiando aquele lugar pela comida, pelo atendimento, pela bebida, pela experiência, pelo clima que aquilo nos trouxe, e a gente sai contando pra todo mundo, ou quando a gente contrata um bom profissional e fala dele pra todo mundo, por que a gente não vai falar de Jesus? Que nos deu vida eterna, que nos tirou do lamaçal de pecado, que nos transforma cada dia em pessoas melhores, que nos ama, que nos protege, que cuida de nós, que nos mima, porque Deus também nos mima, a gente mima filho nosso, e a gente vai ficar de boca calada. Não vai. Então, mulheres que transformam, elas são objetos de transformação enquanto passam pela sua própria transformação. Mas isso se a gente se deixa lapidar por Jesus. Então, o desafio que hoje eu deixo aqui é pensar. No que eu sou boa? No que eu vejo que é um talento nato em mim? Por exemplo, eu gosto muito de ensinar. Eu gosto de aprender e ensinar aquilo que eu vivo. A gente vê professores, né? Naquilo que eu sou boa, eu vou conseguir falar de Jesus por meio daquilo. Gente, um pintor pode conseguir falar de Jesus por meio daquilo. Um advogado pode falar de Jesus por meio daquilo. A gente vê um empresário pode colocar a cultura do reino dentro da sua empresa. E que cultura é essa? É dar outra face. É perdoar 70 vezes 7. É amar, apesar de você achar que a pessoa do lado não merece. É exercer graça onde você passa. Então, se a gente parar pra pensar, a gente consegue cumprir esse propósito, que é máximo nosso, que é falar de Jesus por onde a gente estiver e fazendo aquilo que a gente estiver fazendo, porque a gente vai perceber que tem oportunidade. A gente se conecta com as pessoas e as pessoas falam um pouco da vida delas pra gente. E muitas vezes o que a gente procura tanto é soluções, né? E a gente vê que a Bíblia é um manual que vai trazer solução para tudo. E nós temos o Espírito Santo que fala conosco e nos orienta o tempo inteiro.
e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que é outra jornada, que não é o caso hoje, é outra coisa. Mas que o Espírito Santo às vezes dá uma palavra que você nem percebe, mas que trouxe ânimo para quem tá do seu lado, que trouxe alívio, ou algo que é tão automático para você. Tem gente que tem um dom de cozinhar, e às vezes você chega com um bolo que vai ser bom pro café da manhã ou pra lancheira do filho de alguém, e você só sentiu no coração de fazer e dar. Mas que aquilo é uma grande bênção pra quem tá do seu lado. E ali você tá fazendo algo que o Espírito Santo colocou no teu coração, que ajudou alguém. Porque todos nós somos instrumentos na mão de Deus, desde grandes coisas a pequenas coisas. E isso já aconteceu comigo. Um dia uma moça ia receber meu filho pra dormir na casa dela, e eu senti no coração de dar um chocolate pra ela, alguma coisa pra agradecer a gentileza que ela tava fazendo pra mim. E ela falou: Cláudia, hoje eu tô com tanta vontade de comer um docinho, assim, assado, exatamente do jeito que você mandou pra mim. Pra mim foi uma coisa tão boba, que eu nem imaginei que eu tava sendo instrumento de Deus na vida dela pra animar ela. Mas o cuidado do Senhor, ele é tão generoso, ele é tão perfeito, que ele faz isso. Então, bom, hoje é o primeiro dia da série, dia pra gente aprender a ser mulheres que transformam enquanto são transformadas. Então, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer, Pai, por esse primeiro dia, esse primeiro episódio. Eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo, para que hoje tudo que foi falado aqui encontre lugar no coração, tanto no meu quanto de quem participou. Para que a gente possa começar a sentir, enxergar de maneira mais sólida o nosso propósito, a enxergar de maneira mais sólida como exercê-lo dentro da função que no momento estamos exercendo, para que o grande objetivo, que é falar do amor de Deus e de Jesus para todos, e ser instrumento de bênção, de boas obras para aqueles que estão ao nosso redor, aconteça nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. Que o Espírito Santo nos ajude, Pai, esse é o meu pedido, para compreendermos essa verdade tão poderosa, de que somos suas filhas, de que fomos feitas para boas obras, e que essas boas obras, elas são graça tua para os outros e para nós mesmas. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.